Aviso! Esse vídeo pode ter spoilers e informações sobre os jogos e sobre o anime. Então fica de olho para você pular, caso tenha alguma parte com spoiler que você não queira ver. E lembrando, isso é tudo minha opinião, então você tem todo o direito de ser contra. Pokémon. Essa franquia maravilhosa que abrange várias nações e muitas gerações, né? Muita gente conhece Pokémon. E que também nos enche de raiva, né? Uns 3 jogos aí da franquia Core que o digam. Tá bom. Acho que eu não vou falar deles por enquanto, não. Bom, você pode me chamar de Jota e vem comigo pra gente conversar e compartilhar algumas experiências com esse universo maravilhoso que é Pokémon. Bom, a franquia tem jogos que vão desde a saga Core, né, que é a saga principal, caso você não saiba, até spin-offs. E acredite, são muitos jogos. Bom, talvez você tenha conhecido a franquia lá na primeira geração, com Pokémon Red, Blue ou Yellow, na quarta com Pokémon Ruby, Safira e Esmeralda. Eu traduzi os nomes aqui porque sim. Ou talvez com os amados Pokémon Diamante, Pérola e Platina. Ou talvez você tenha conhecido a franquia através do anime, mas eu vou chegar nesse ponto logo logo. Olha, um jogo que talvez bastante gente tenha conhecido a franquia através dele, mas eu não sinto que ele é tão lembrado. Eu até acho que esse jogo é um pouco underrated, que é como chama na gringa, né? Que é basicamente algo que é subestimado ou é meio que deixado de lado, sabe? Pelo menos em relação a outros jogos, sabe? E que jogo é esse, você me pergunta? Pokémon X e Y. Cara, é um jogo que inovou pra caramba e fez muito bem o seu papel como o primeiro jogo da saga Core no 3DS. E cara, esse foi o primeiro jogo de Pokémon da minha vida. Esse jogo, ele trouxe as queridas 3 dimensões pra saga Core da franquia, né? Trouxe o 3D, que foi algo maravilhoso pra época e num jogo da saga Core, assim, ter o 3D e ter todos os elementos que tinham em outras gerações, mas com a implementação do 3D eu acho que trouxe um novo ar, assim, ajudou a trazer mais detalhes para as rotas de exploração e também para as cidades do jogo. Eu acho que foi um ponto muito legal. Além da trilha sonora, que é uma delicinha. Se liga. Mas tem mais um outro ingrediente que viria a ser a mecânica de batalha mais amada de toda a franquia. A Mega Evolução.
cara, o que você vai falar? Você tá dando oportunidade pra muito Pokémon esquecido brilhar, deixando eles mais estilosos, ou não, mais fortes, e mudando até os tipos de habilidades, sabe? Tipo, e não só Pokémons esquecidos, como alguns Pokémon muito modinha, digamos assim, né? Os Pokémons do estrelato, como Charizard e Blaziken, né? Que acabaram ganhando ainda mais destaque com as Mega Evoluções, ainda mais o Charizard que ganhou 2 Mega Evoluções, por conta de, né, os jogos X e Y, então, dependendo do jogo que você tava, você pegava a Charizardita X ou a Charizardita Y, né? E, cara, esse lance de ganhar mais destaque, o Mega Blaziken que o diga. Virou até Uber essa porra. Pra quem não conhece o termo, não, Uber em Pokémon não tem nada a ver com motorista de aplicativo. Basicamente, Uber é um Pokémon que tipo, ele é muito ridículo de forte e que ele é banido em campeonatos, basicamente. Cara, e eu realmente acho que a Mega Evolução é um ponto muito atrativo nesse jogo. E também que a sua progressão aqui ela é muito mais fácil de fazer. Porque a sexta geração ela acabou facilitando pra caramba o ganho de XP com algumas mudanças no XP Share, que é o item de compartilhamento de XP, e também dos IVs e dos EVs, né, que são os status mais específicos assim, do Pokémon, né, com uma nova mecânica chamada Super Training, e que inclusive eu acho bem interessante porque envolvem alguns minigames assim, bem divertidos. Além do sistema de troca e de batalha online, que ficaram bem mais acessíveis e muito mais interessantes. Tendo o Wonder Trade, que se eu não me engano, isso não tinha antes, o sistema de Wonder Trade, que você coloca um Pokémon lá, e aí outra pessoa que também está usando o Wonder Trade coloca um Pokémon, e aí vocês trocam, e aí na hora vocês sabem qual é o Pokémon, tipo um negócio meio que surpresa, sabe? Uma troca surpresa. E isso é muito legal. Mas assim, eu tenho que confessar que XY tem defeitos. Como, por exemplo, a dificuldade do jogo, que é ridiculamente fácil. Tirando o ginásio do Grant, né? Aquele desgraçado. Brincadeira. Mas assim, pela facilitação extrema das mecânicas de upar os níveis, os status, acaba que não tem tanta graça assim que nem em outros jogos, né? Além de que os líderes de ginásio, eles não utilizam Mega Evolução. E eu acho isso um pecado, velho, porque considerando que essa mecânica, tipo, ela marca muito a região, e, tipo, simplesmente nenhum dos líderes de ginásio usa, além de que os Pokémon da maioria dos líderes de ginásio, tipo, não tem sequer um moveset completo, que são 4 ataques, 4 movimentos. O que é bem chato e não dá tanta graça, porque, fica fácil de derrotar. Olha, eu nunca fui muito do tipo que gostou de jogar coisas extremamente difíceis e tá sempre se desafiando, né, mas até mesmo pra mim, que eu sou um tipo de jogador mais casual, eu confesso que o jogo é bem fácil. Né? Até mesmo você não fazendo as mecânicas de upar níveis e de upar IVs e EVs, tu passa tipo com o pé nas costas. Além de alguns outros problemas, né, alguns outros defeitos, como o conteúdo após enfrentar a Liga Pokémon e zerar o jogo não ser muito vasto, né, que é o pós-game. Mas tirando isso, eu acho que o jogo é uma ótima pedida. Se você tem um 3DS, eu definitivamente recomendo que você tenha esse jogo. Sei lá, né, experimentar. Cara, eu tenho um carinho enorme por esse jogo e eu até lembro que lá pra... acho que foi entre 2014 e até 2016, antes de sair Pokémon Sun e Moon, o pessoal teorizava bastante sobre um Pokémon Z, né? Mas infelizmente esse jogo nunca aconteceu. Fazer o quê? Eu sinto saudade dessa época. Olha, no começo do vídeo eu brinquei com 3 jogos que foram Pokémon Ultra Sun e Ultra Moon, que são jogos de, entre aspas, extensão da 7ª geração. Eu vou explicar o porquê das aspas. Pokémon Sword Shield, região da 8ª geração, e Brilliant Diamond and Shining Pearl, os remakes da 4ª geração. Bom, eu tenho alguns pontos sobre esses jogos que eu quero comentar e talvez vocês acabem até concordando comigo em alguns deles. Sobre Ultra Sun e Ultra Moon, a gente tem um grande problema aqui. O jogo ele é praticamente igual ao Sun e Moon. Tipo, só com algumas mudanças que foram mais no final do jogo e no pós-game. Então, tipo, acabou que não acrescentou tanto pra essa geração. E, tipo, ainda foi vendido a preço cheio, como se fosse algo novo. E, sinceramente, se eu, que apenas acompanhei os detonados de Sun e Moon,
ou Ultra Sun e Moon, e acabei me decepcionando com o resultado, imagina quem pagou por Sun e Moon e viu que eles lançaram Ultra Sun e Ultra Moon, que é praticamente a mesma coisa, só que com mais conteúdo. Eles podiam ter lançado uma DLC, mas não! O que eles fazem? Eles fazem outro jogo com preço cheio, velho. E simplesmente é decepcionante. Sword Shield. Vamos lá, né? Bom, nesse daí deu várias tretas, né? O descaso que os produtores fizeram com o jogo, com vários Pokémon que não entraram e que foi justificado que estavam trabalhando em animações de qualidade. Mas na verdade não tinha polimento algum, era simples demais e era igualzinho do 3DS. Então, Olha, eu vou confessar que eu comprei Pokémon Shield. Opa, calma aí, meu cara, calma. Não precisa vir com a espada de diamante pra me cortar no meio. Calma. Muita calma nessa hora. Eu comprei o jogo pra poder testar e realmente ter um jogo assim que eu compro de Pokémon pra poder realmente ter minha opinião própria, sabe, sobre o jogo. E não só, tipo, ver a galera jogando como eu fazia em outros jogos. Até também porque eu não tenho muitos jogos no Switch, né? E, sei lá, eu acho que ter um jogo de Pokémon seria uma boa pedida pro Switch, né? Bom, eu terminei o jogo e eu não gostei muito do pós-game normal. O porquê de ser o pós-game normal, vou explicar. Eu acho que deveria ter mais coisa. Bom, aí depois disso saíram as DLCs de Isle of Armor e Crown Tundra com um preço nem um pouco atrativo. O preço da DLC do Isle of Armor era tipo uns R$90, se eu não me engano. Claro, o preço em dólar, com a conversão pro real, e sabe como é que é. E mesmo se fosse 50 ou 70, apesar do conteúdo das DLCs serem bem legais, assim, eu não acho que vale a pena. Coisas como o Pokémon andando, um pós-game decente com o conteúdo dessas duas ilhas, já deveria vir no jogo, cara. Você pagou caro pra caramba, tu pagou mais de R$300 na bodega do jogo. E se você quiser ter mais conteúdo, você tem que pagar, sabe? E, tipo, é simplesmente decepcionante. E acabou que eu vendi o jogo de volta pra loja depois de zerar. Ainda bem que eu comprei a versão física, porque se eu tivesse comprado a versão digital, eu tinha tomado no... Bom, Sword Shield são jogos ok, mas eu não jogaria de novo. Agora, Brilliant Diamond e Shining Pearl. Olha, eu confesso que aqui eu acho que talvez seja um pouco de preconceito da minha parte, porque o jogo não lançou ainda. Mas com o trailer já dá pra gente ter uma noção de algumas coisas, né? Então, né. Cara, assim, eu adoro o estilo Chibi, eu acho muito fofinho. Só que eu acho que pros padrões dos jogos atuais de Pokémon, é um estilo de arte que eu não acho que combine tanto assim. Eu acho que foi uma coisa muito do DS pra trás, sabe? Eu acho muito estranho trazer, assim, de volta esse estilo, assim. Ainda mais porque o povo esperava, tipo, o Lucas e a Dawn, né, os personagens dos jogos Diamante e Pérola, no formato, tipo, de Sword Shield, ou até mesmo de Omega Ruby Alpha Safira, ou até de Pokémon XY, que é, como é que eu vou dizer? É um formato ainda que é de um bonequinho, mas ainda assim, ele tem certas proporções, tipo, ele tem o corpinho um pouquinho mais comprido, ele não é tipo o Chibi, que é amassadinho, sabe? Então, né. Tipo, além de alguns detalhes e gráficos que eu acho que poderiam ser muito, assim, melhores polidos, né? Eles deveriam ser mais bonitos. Além de que a câmera do jogo, pra mim, meio que mata muita possibilidade de dar mais detalhes e dimensões mais interessantes para as cidades e para as rotas de exploração do jogo, né? Porque assim, o jogo de câmera e tal, todo aquele sistema, sei lá, mano, é muito Diamante e Pérola. Não dá pra sentir que mudou muita coisa. Claro, que ainda assim você sinta aquela experiência de estar jogando o jogo original, mas com algumas mudanças, né? Até porque, tipo, é um remake, né? Então, você tem que manter... É importante você manter bastante coisa do original, né? Só que, sei lá, não dava pra poder mudar um pouquinho o jogo de câmera, né? Eu acho que seria muito mais interessante, né? E mais uma vez lembrando, tudo que eu tô falando nesse vídeo é opinião, você pode discordar e ter um ponto de vista, assim, completamente diferente do meu. Você pode estar pensando assim, não,
Eu acho totalmente o contrário, o jogo vai ser muito foda, vai ser o melhor jogo de Pokémon, e o estilo Chibi é o melhor estilo de personagem, de design de personagem que já existiu na franquia inteira. E nada vai substituir. Tranquilo, cara. Eu também adoro o estilo Chibi, né? Mas, como eu disse, não acho que se encaixa para os padrões dos jogos atuais de Pokémon, né? Esse design, né? Mas, é bonitinho, mas é ver como o jogo vai sair no final, né? Como eu disse, foram só algumas críticas em relação a alguns polimentos que tem que ter, e também acho que o jogo de câmera poderia ser diferente e tal, ou até mudar o estilo tipo dos personagens. Bom, alguns outros jogos que eu também joguei da saga principal foram Pokémon Black 2 e Pokémon Heart Gold, né, que, cara, são maravilhosos, assim, eles são repletos de conteúdo e tem muita qualidade. Eu também joguei Alpha Sapphira, que é um bom jogo e um bom remake, mas eu não acho que se destacou tanto assim pra mim, né? Mas falando sobre um desses jogos, mais especificadamente os da quinta geração, que é Pokémon Black 1 e 2 e Pokémon White 1 e 2, eu acho que eles foram muito injustiçados e tem uns dois fatores pra isso. O primeiro fator, Pokémon Black and White 1. Eles são bons jogos, mas o problema aqui é que eles te forçam a seguir uma jornada só com os Pokémon novos daquela região. Tipo, você não vê nenhuma carinha antiga, mesmo que não seja uma carinha que você goste muito, sabe? Você pelo menos sabe que tá ali. É tipo tu ir pra uma festa, sabe? Tipo, que tu não conhece ninguém, sabe? Mesmo que tenha o cara idiota da sua sala, pelo menos você sabe que tem alguém que você conhece ali, sabe? Fica menos pior. Porque, assim, eu acho que o motivo disso é porque eles estavam meio que querendo dar um reboot na franquia ou algo do tipo, mas eu não acho que foi uma atacada muito certeira, não colou muito bem e provavelmente incomodou e enfureceu muita gente. Mas pelo menos isso foi consertado em Pokémon Black and White 2, que além de consertar esse problema com o catálogo de Pokémon, que era limitado no jogo anterior, ainda trouxe uma trama com mudanças em relação ao anterior, mas que ainda assim ficou muito boa, né? E o segundo fator... Ai, aqui chegamos. O anime Pokémon. Como é maravilhoso, né? Bom, pelo menos algumas sagas eram, né? Eu conheci Pokémon lá pra 2012, através do anime, e a primeira temporada que eu assisti foi Pokémon Branco e Preto. Essa saga em específico, ela tem diversos problemas. E talvez tenha sido isso que deixou os jogos meio ofuscados e deixados de lado. Começando com a inexperiência do protagonista Ash, que, como eu disse no primeiro fator, os jogos eles meio que queriam passar uma ideia de reboot, então eles colocaram essa mesma ideia do reboot no anime e foi péssimo. Porque, cara, você tá desconstruindo tudo que o Ash já tinha passado no anime, toda a experiência dele em batalha e todas as aventuras que ele já passou, sabe? Eles, tipo, cagaram pra praticamente tudo das sagas anteriores. Já começa que o Pikachu do Ash perde pro Snivy do Trip, né? Inclusive, Snivy, Pokémon lindo, maravilhoso, meu Pokémon favorito, amo de paixão. Mas, cara, o Trip, ele era um treinador iniciante. Pikachu, como é que você me perde pro Snivy? Nível 5! Ah, mas Jota, o Pikachu não tá podendo usar os ataques elétricos dele, você acabou ferrando a batalha dele por causa do Zekrom, o Zekrom atacou ele, tomou o raio, sei o quê. Cauda de ferro e ataque rápido. Eu sou uma piada pra você? Cara, o Pikachu do Ash, ele não tem só ataque elétrico, sabe? Ele podia muito bem vencer o Snivy só utilizando os outros dois ataques dele. Ia ser fácil. Pronto, acabou. Uma caudinha de ferro, um ataque rápido, pronto. Foi pra parede, já era. Além de que também, cara, o Pikachu, ele venceu um fucking Latios. Um Latios, um lendário, poderoso, na Liga Pokémon da região anterior. Isso foi, tipo, em questão de alguns poucos episódios. Velho, você tá vendo onde eles chegaram? O ponto? Tipo, você pode até, tipo, eu falando assim, beleza e tal, nossa, surpreendente, mas você tem noção... Você tem noção disso? Outra coisa, o Ash, ele capturou Pokémon pra caramba em 9. Ele capturou muito Pokémon. Ele capturou o quê? Eu acho que ele capturou uns 10 Pokémon em Nova. Cara, nossa, ele tinha muito Pokémon. Deixa
tinha uns 9 ou 10. Mas ele não soube rotacionar muito bem. Porque assim, muitos deles eu acho que não tiveram um bom aproveitamento na mão dele. Como a Snive, o Oshawott, o Pignite e o Unpheasant. Né? Além de muitos outros, tem Palptoad, tem Boldor, tem os Pokémon dele. Livene teve até que bastante destaque, né? Mas ainda assim eu acho que ele podia manusear melhor, velho. Mano, o Ash tinha tanta coisa pra enfrentar, principalmente a líder de ginásio de Virbank, que é a do tipo veneno. Aí ele vai lá, ele me taca a Livene pra lutar contra... Qual que era o Pokémon? Era um Scolipede? Eu não lembro agora. Mano, você tem problema na cabeça, Ash! Mas assim, o único que eu acho que realmente foi decente na mão do Ash nessa saga foi o Crocodile, né? A forma final do Sandile. Sandile, Crocorock, Crocodile. Porque, cara, até o Pikachu teve uns deslizes em Black and White, né? Em Pokémon Branco e Preto. Como ele aprendendo esfera elétrica no lugar do investidor trovão e, cara, isso nunca devia ter acontecido. Por quê? Por que, anime? Por quê? A equipe Rocket, que sempre foi o bando de ladrões atrapalhados e divertidos que a gente conhece, no 9 eles viraram uns ladrões atrapalhados, só que muito sérios, chatos e entediantes. Por favor, lembrem os roteiristas para nunca colocarem aquela bosta daquela roupa preta neles, porque senão vai ser um outro pesadelo que estará começando. Bom, a Iris, ela é a minha Pokégirl favorita, assim, mas ela me irritou muito em diversos momentos. Principalmente quando o Ash, né, ele era chamado de criancinha, né, ela ficava chamando ele de criancinha, né, sendo que ela também é uma criança, fisicamente e em personalidade, né. Mas assim, eu gosto dos Pokémon dela, do design da personagem e também da personalidade dela. Quando ela não tá sendo uma chata, sabe? Mas, poxa, mano, a bichinha sofreu na mão dos produtores pelo desenvolvimento dela, que não foi muito bom, né? Mas isso eles melhoraram em jornadas, mas eu vou chegar em jornadas logo logo. Além da Liga Nova, que foi uma completa decepção, só não foi pior do que a de Kalos, mas eu também vou falar daqui a pouco sobre isso. Olha, mas assim, mesmo com todos esses problemas, eu gosto muito da saga de Nova e me marcou bastante, mas fazer o que, né? Tem muito defeito. Agora, falando sobre algumas outras sagas, eu infelizmente não tenho propriedade quase nenhuma pra falar de Kanto até Hoenn no anime. Sim, porque é o seguinte, eu não assisti boa parte assim dos episódios dessas sagas, então, pô, como é que eu vou falar de um negócio que eu mal assisti, sabe? Olha, Kanto, eu vou confessar, eu quase não assisti nenhum episódio. Foi mais as batalhas de ginásio e da liga. Claro, assisti alguns dos primeiros episódios, né? O Metapod contra o Metapod, né? A Butterfree, né? Batalha de Vermilho, assim, que teve a sequenciazinha de episódios, assim, né? Alguns do começo eu até que vi bastante, né? Mas no mais, assim, eu só vi mesmo as batalhas de ginásio e as batalhas da liga. Ilhas Laranja, eu só vi a batalha do Ash contra o Drake, eu nem sei o que acontece nessa região, se tem insígnia nessa região, o que o Ash faz nessa região. Ele capturou, se eu não me engano, acho que o Lapras. Certo, dicção maravilhosa. O Lapras e o Snorlax lá, mas o Lapras... esquece. Jotô. Eu acabei só vendo as batalhas da liga mesmo, é isso. Hoenn, eu só assisti até a primeira batalha de ginásio do Ash, depois eu não continuei vendo e assisti depois as batalhas da liga. Aí agora eu vou comentar de Sinnoh até Galar no anime, que, sobre o que eu vi, né, e o que eu acho, né. Sinnoh, eu vi muitos episódios, quase todos pra falar a verdade, alguns dos contests, todas as batalhas de ginásio, até alguns fillers, os episódios que o Ash capturou alguns Pokémon, e também a Liga Pokémon. Olha, assim, Sinnoh é uma região muito boa. Tem ótimos Pokémon e a fase do anime também foi muito boa. E com certeza é uma das melhores sagas do anime, assim, né? Eu acho que um dos pontos positivos aqui foi a Dawn, que ela, assim, pra mim é uma das melhores Pokégirls da franquia, assim. Ela teve um desenvolvimento incrível, além de que, pô, mano, ela é mó carismática, sabe? E também ela tem uns Pokémon bem diferentes e que eu gosto bastante, né? Ela tem Quilava, velho. Ela tem uma Mamoswine, velho.
Na moral, é muito incrível. Ela tem um patirizo, velho. Ela tem um Piplup. Sério, tipo, ela tem uns Pokémon muito legais. Acho que eu ia esquecer do Togekiss, né? Mas não, o Togekiss também é muito da hora. Desculpa, aí se ela tem outros Pokémon, não vou conseguir lembrar agora. Só que assim, a Liga Sinnoh, eu acho que ela poderia ter sido muito melhor. Assim, teve Ash contra o Paul, que, cara, foi épico. O significado daquela batalha, só quem sabe da história do Infernape do Ash sabe, né? Mas aqui o Ash também não soube aproveitar os Pokémon dele, como ele geralmente faz em quase todas as regiões. Ele sabia que ele ia enfrentar um treinador poderoso. Esse era o Tobias. Ah, o Tobias. Esse maluco tinha um Darkrai, ele tinha um Pokémon lendário. E aí, o que o Ash faz, hein? O que o Ash faz, pessoal? O que o Ash vai fazer? Ele vai lá e taca o Torkoal no Gible. Genial, não é mesmo? Olha, mas tiveram algumas opções boas, sim, no time dele. Como o Pikachu, que não pode faltar, né? E o Sceptile, que eles fizeram uma boa batalha, né? Bom, teve o Heracross também, que foi bem, mas o coitado foi derrotado num golpe só. Mas assim, o Ash, ele tinha um arsenal enorme, cara. Ele tinha um monte de opção. Ele tinha Infernape, ele tinha Snorlax, ele tinha Charizard, ele tinha Tauros, ele tinha Kingler, vários outros que eu não vou conseguir lembrar de cabeça agora, mas que ele podia ter usado. Mas não, eles quiseram fazer essa derrota forçada, fazendo ele usar escolhas péssimas para enfrentar os Pokémon Tobias, né? Então, é complicado. Fazer o quê? Bom, aí agora eu vou falar de Kalos no anime, né? Que é Pokémon XY e Pokémon XYZ. Eu acho que, assim, no geral, foi uma saga muito boa. O grupo de viagem do Ash aqui também é bem legal, né? Todo mundo interage bastante. Todo mundo teve bastante destaque, né? Olha, e o lance da Serena ser a primeira garota que demonstrou claramente ter interesse amoroso no Ash foi algo bem interessante. E isso acabou atraindo muita gente pro anime, né? E por causa disso, a Serena até se tornou uma personagem muito popular, assim. E até hoje as pessoas pedem pelo retorno dela no anime. Inclusive eu. Porém, eu tenho que dizer que um dos defeitos dessa saga, pra mim, foi a indecisão da própria personagem, né? Da nossa querida Serena. Ela foi uma personagem muito vazia e sem objetivo durante um bom tempo de XY. Eu acho que, tipo, ela só realmente começou a desenvolver melhor depois que o Ash já tinha, tipo, pego a quarta insígnia. Cara, ele já tava, tipo, com metade das insígnias, velho. E ela ficou esse tempão pra desenvolver. Acho que demorou uns 50 episódios, mais ou menos. Então, tipo, cara, demorou. Mas até que ela começou a participar das performances, né? A personagem, ela ficou bem mais interessante depois do amadurecimento dela com a decepção da primeira performance, né? Que teve aquele negócio lá que quem viu o anime sabe, né? Da Fennekin. E ela acabou até mudando o visual. Mas, tipo, poxa, velho, demorou aí, hein? Mas eu gostei de como ela ficou depois e é uma das minhas Pokégirls favoritas. Ai, ai. Outro defeito também, né? A Liga Kalos, que foi uma bagunça e que no final o Alan acabou vencendo, né? Quem viu sabe que o Ash, ele merecia ganhar aquela liga, velho. Na moral. O hack da Mega Evolução do Charizard do Alan acabou vencendo. Infelizmente. F no chat, família. F no chat. Cara, na minha opinião, essa foi a liga mais decepcionante. Porque, cara, tava dando muito a entender que o Ash ia ganhar. Ele merecia. Pela postura dele, pelo amadurecimento dele, além do time dele que tava todo evoluído, tava um time bem formado. Tirando o Pikachu, mas ele meio que não conta nessa métrica, porque o Pikachu é o Pikachu, ele é o símbolo da franquia. Pra que evoluir, né? Tu pode vencer lendário e alguns dias depois você perde pra um inicial level 5. Tudo equilibrado da forma como sempre foi. Apesar de todas essas decepções, eu acho que Kalos trouxe muita coisa boa e é uma das minhas sagas favoritas, né? Junto com o Nova e com o Sinnoh. Agora sobre Pokémon Sun Moon. Eu confesso que eu vi só os primeiros 10 episódios, depois parei de acompanhar o anime. Cara, eu não conseguia me acostumar com aquela cara de pamonha do Ash de Alola. Mano, ele tava muito idiota, tipo... Tá, ele é um personagem brincalhão, infantil e tal, né, que a gente conhece. Ele perdeu um pouco dessa essência em Kalos, ele ficou mais amadurecido, ele ficou mais sério. Mas assim, cara, ele ficou muito idiota. Muito, assim. E, tipo, além de que eu também tinha parte da frustração da derrota em Kalos dentro de mim,
né? Porque eu tava acompanhando os episódios de Kalos na época que eles estavam saindo. Então, pra mim, eu acho que deve ter sido mais impactante. Pra quem assistiu na época, acho que foi mais impactante pra quem vai assistir hoje em dia, né? Eu voltei a ver lá na Saga da Luz Amine, mas eu não vi o arco de resgate dela por completo. Eu vi alguns dos desafios da ilha, as batalhas do Ash contra o Gladion, e alguns episódios soltos. E aí eu voltei a ver depois quando chegou na Liga, né, na Liga Alola. A gente teve a Mallow contra a Lana, que passou uma mensagem bem bonita por sinal. O Ash contra o Hal, que nem é tão legal assim. Ninguém se importa. O Ash contra o Guzma e também o Ash contra o Gladion, né? Mas, sinceramente, antes dessas batalhas, a Liga tava bem meh, né? Bom, e até essas batalhas que seriam as melhores da Liga, pra mim, foram bem medianas. Gladion vs Ash foi interessante até, mas foi bem mais ou menos. Ainda mais sendo uma final, foi uma batalha 3 contra 3 e, sei lá, mano, é muito estranho você ver uma final de Liga sem ser 6 contra 6. Então, tipo, aí beleza. O Ash vence o Gladion, vira lá o campeão de Alola, que é uma liga oficial, né? Então, o grande legado do Ash, não vencer nenhuma liga oficial de Pokémon, acabou naquele momento. Mas sei lá, velho, com essas batalhas que nem foram tão impactantes assim, eu não acho que esse título teve muito peso. Aí chegou a batalha do Kukui contra o Ash, que a gente teve uma das melhores batalhas do anime inteiro, velho. É muito boa aquela batalha. Sério, todos os Pokémon, tanto do Ash quanto os do Kukui, brilharam. Aliás, levando em conta, falando disso, um ponto positivo pra Sun Moon no anime é que todos os Pokémon do Ash foram muito bem valorizados e todos tiveram um desenvolvimento muito bom e tiveram muito destaque, inclusive. E aquele final com o Tapu Koko lutando ao lado do Kukui contra o Ash e o Pikachu e aquele confronto de Z-Moves, cara, foi insano. Que batalha maravilhosa! Cara, e eu sempre choro com aquele final de Alola, velho, é muito lindo. Na moral, é incrível. Bom, e sobre a Alola, isso é tudo que eu tenho pra falar. É uma boa região e no anime foi legal, né? Apesar do meu preconceito do começo, foi muito bom, né? Agora sobre jornadas. O Ash, ele não foi se aventurar exclusivamente em Galar, a região da 8ª geração, né? Agora ele tá indo pra todas as regiões, né? E ele tá fazendo várias tarefas, né? Junto com o parceiro de pesquisas dele no laboratório Sakuragi, né? Na cidade de Vermilion, o Go, né? Fazendo referência até aos jogadores de Pokémon GO, que foi uma sacada legal, eu gostei. E a gente teve a inclusão do Campeonato Mundial de Pokémon, o qual o Ash entrou e conheceu muitos treinadores fortes. E a meta dele é chegar na Masterclass e enfrentar o Leon, que é o campeão mundial. Bom, eu acho que essa saga até agora teve uma quantidade de fanservice decente, né? Atualmente, no momento que eu tô gravando esse vídeo, Jornadas tem 65 episódios. Então a gente teve muitas reparações nessa nova saga, coisas que deviam ter acontecido no passado e estão acontecendo agora. O Ash tem um Dragonite, tem um Gengar, tem um fucking Lucario. Além do retorno de alguns personagens como a Corina, a galera de Alola e mais recentemente a Iris, que viajou com o Ash por Unova. E que ela se tornou a campeã, velho. Ela derrotou o Alder. Ela venceu a Liga Pokémon, venceu a 24 e venceu o Alder. Mano, eu pensei que isso ia ficar muito forçado no anime, porque ela ainda tava em formação, sabe? Tipo, ela tava treinando e querendo se tornar uma mestre de dragões e tal. Mas mostrou o progresso dela, ela evoluiu o Axel pra Hexorus. Pelo menos eu acho que aquele Hexorus que ela usou é o Axel, né? Ela mesma fala que ele evoluiu, então, né? E ela tem uma conexão muito melhor e consegue entender os Pokémon dragões muito bem. E isso ajudou a dar uma valorizada na personagem, porque o desenvolvimento da bichinha em Black and White foi, assim, triste. Ela é minha Pokégirl favorita e apesar dos defeitos dela em Pokémon Branco e Preto, né? Ver ela como campeão e a evolução toda dela foi bem legal pra mim, né? Mas os maiores problemas dessa saga são que tem muitos fillers, eles poderiam fazer episódios mais interessantes e trazer vários personagens antigos de volta, mas não, a Pokémon Company é burra! Ela não percebe que ela tem a faca e o queijo na mão pra poder trazer uma grande audiência pro anime, simplesmente. Triste, mas é a realidade. Outra coisa, o Ash, ele é muito deixado de lado, muito deixado de lado. Muitos episódios são focados no Go, né? E isso acaba ficando meio repetitivo, né? Sendo que ele fica lá, tipo, ele taca a Pokébola, né? Mostra Go! E pega os Pokémon e é isso aí, enquanto o Ash tá paradão lá, sem fazer nada, quase sempre, né? E
Outra coisa, lembra que o Ash virou o campeão de Alola? Parece que os roteiristas esqueceram desse título, porque quando ele revê os amigos em Alola e quando ele conversa com a Iris, quando ele encontra ela como campeã, ele não cita que ele é campeão também, deixando o título de Alola ainda mais irrelevante do que nunca. Sério, nossa, ai, que raiva. Ok. Olha, eu não vou falar sobre a Koharu e os outros, porque são personagens secundários ou que ainda estão desenvolvendo. Bom, a minha opinião é que Pokémon Jornadas está mediano até agora, mas se eles derem mais destaque pro Ash, eu acho que as coisas melhoram. Bom, e sobre Pokémon, dos jogos e do anime, isso é tudo que eu tenho pra falar. Você gostou do vídeo? Cara, você sabia que você deixando o like, você ajuda a recomendar o canal pra mais gente? Isso ajuda pra caramba e eu fico feliz também, né? Se inscreve e ativa as notificações, né? Todas as notificações, pra não perder os vídeos novos que eu estiver lançando. E eu não vou só fazer vídeos de Pokémon, eu faço vídeo de conteúdos diversos, então fiquem ligados, né? Muito obrigado e até a próxima.